Bem, pessoal, o estudo que validou e foi muito usado aqui na internet por várias pessoas que defendiam a cloroquina foi invalidado pela própria revista que publicou e eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu e o que é confuso para você entender de uma vez por todas. Né? Primeiro aspecto, né, quando eu vi essa matéria, essa reportagem, nos comentários, mil confusões, mil brigas. Né? Uns dizendo assim, aí, ó, tá vendo? Não dá para confiar nos artigos científicos. Uma revista que publicou, invalidou o estudo e despublicou essa pesquisa. Como é que os médicos confiam em pesquisas científicas, já que acontece isso, né? E outras pessoas dizendo assim, tá vendo que absurdo? A pesquisa falha, cheia de falha, as pessoas usando em seres humanos, isso e aquilo, médico ruim que acreditou na pesquisa. Primeiro aspecto, você tem que entender o seguinte, qualquer método científico, ele tem suas falhas. Então, Júlio, eu não devo acreditar em pesquisa científica. Não é isso. Vou repetir para vocês. Qualquer método científico tem suas falhas. Por quê? São seres humanos seguindo a metodologia que vão fazer os estudos. Né? E as falhas, elas são inerentes a qualquer tipo de pesquisa científica. Né? O que a gente faz para minimizar essa falha? Um estudo, um pesquisador, segue o método científico, teoricamente, né? Porque você tem que confiar no pesquisador, na informação, uma série de aspectos. Né? Ele coleta aqueles dados, ele organiza aqueles dados e aplica na revista científica. Essa revista científica é o segundo ponto de falha. Né? O primeiro que a gente analisa, né, é nessa confiabilidade dessa pessoa que publicou. Quem é ela, qual a formação, o que ela fez, qual grupo, né? Passou pelo comitê de ética, qual equipe, grupo, pesquisa, é vinculada a qual hospital, é vinculada a alguma sociedade científica, de que país. São uma série de aspectos que trazem confiabilidade naquela formação. Tem algumas pessoas que falam papel, aceita qualquer coisa, né? Quem vai garantir que não é uma pessoa que preencheu um monte de formulário e depois tentou publicar? Então, esse aspecto, que é subjetivo, ele passa no crivo também da pesquisa científica, né? Que é aquele pesquisador, uma série de aspectos, para a revista ver se ela vai ou não publicar. Segundo aspecto, ela vai olhar todo o método científico. Né? Este segundo processo, né, pode existir falha. Pode ser que uma revista científica de menor impacto, né, o revisor que foi deixou passar algumas falhas metodológicas. Né? E foi isso que aconteceu nesse estudo. Né? Quando foi revisada a falha metodológica, né, a revista, entre aspas, né, despublicou e trouxe a público essas falhas metodológicas, mostrando que não poderia se chegar àquela conclusão que o artigo chegou. E aí vamos para vocês entenderem todo esse processo e por que isso acontece. Né? Primeiro aspecto, a ciência, um artigo científico, ele não é para mudar a conduta de nenhum médico. Né? Normalmente a gente baseia nossas condutas em evidências científicas e é necessário ter um acúmulo de evidências científicas. Então, vira e mexe a gente, minha área, na neurocirurgia, em várias áreas acontece a mesma coisa. Se às vezes vê uma publicação que destoa das outras. E aí a pessoa mais inocente ou a pessoa até com má fé pega aquele estudo e usa aquele estudo para informar algo que o resto da literatura médica não corrobora. Ah, Júlio, mas como é que o médico quebra um paradigma? Aquele estudo não poderia ser um grande estudo inovador, que chegou um novo tratamento novo, até com a cloroquina ou qualquer outra coisa? Poderia, mas o quê? Outros pesquisadores iam replicar aquilo. Por isso que tem um método científico, está lá dizendo o passo a passo que ele fez para chegar àquela conclusão. E a maioria dos pesquisadores não conseguiram chegar àquele mesmo resultado. E ele começou a se questionar por que esse pesquisador conseguiu achar um resultado diferente de todos os outros no mundo. Tem alguma coisa errada. E aí foi feita essa revisão e foi derrubado pela falha no método científico. Júlio, a ciência é perfeita? Não é perfeita. Esquece quem acha que a ciência é perfeita. A ciência precisa ser pesquisada, precisa ser revisada, precisa ter um corpo de evidência. Né? Por isso que os guidelines existem, por isso que existe uma sociedade, por isso que existe a revista científica, por isso que existe revisor da revista científica, por isso que existe crítico às pesquisas. Quem está acostumado, a gente que é médico sabe, se às vezes vê uma publicação de grande impacto, no outro mês ou na própria semana começa a ser cartas mandadas para o autor da pesquisa, com um monte de pergunta, com um monte de crítica, mostrando que os estudos mostraram isso, ciência é assim. Mas normalmente você chega a um corpo de evidência, e aí chega o consenso. Vacina facinha, vacina é um consenso, ninguém tem dúvida que ela funciona muito bem. Ah, Júlio, teve crítica disso, teve crítica de trombose? Teve sim, foi levantado, né? Mudou
algumas vacinas que lá atrás foram revolucionárias e ajudaram muita gente, agora não. Agora a gente descobriu que essa aqui tem um risco um pouquinho menor, mas sim, dentro desse contexto, é melhor pegar essa e excluir aquela outra da nossa prática. Isso vai acontecer sempre, tá bom? Espero que tenha ajudado e foi invalidado essa pesquisa, que foi tida como mais relevante da cloroquina, por isso que não se utiliza, outros pesquisadores chegaram àquela mesma conclusão. Qualquer novidade, eu falo para vocês.